Urgente, urgentíssimo. O ministro Alexandre de Moraes acaba de tomar uma das piores decisões contra o presidente Bolsonaro e contra a ala conservadora, deputados e senadores conservadores. Vem comigo para vocês entenderem essa decisão drástica que o ministro Alexandre de Moraes tomou. E agora está na mão da PGR, aí eu não preciso nem dizer para vocês qual será a decisão da PGR. Mas antes de eu ler essa matéria bombástica para vocês, vamos voltar ao túnel do tempo para vocês entenderem que isso não aconteceu muito distante lá em Curitiba. Só para vocês entenderem, o Lula, quando foi preso, quando foi sentenciado, né, para ser preso, a Polícia Federal foi atrás dele. E aí o que aconteceu? Os sindicalistas comunistas cercaram Lula. Lula se escondeu dentro de um sindicato. Vocês se lembram quando Lula se escondeu dentro de um sindicato lá? Impedindo que a polícia cumprisse a ordem de prisão do Lula? Obstruindo as decisões? Vocês se lembram? Pois é. Aí se não bastasse, aí o que aconteceu? Lula foi enviado para Curitiba, lá na sede da Polícia Federal, um conforto como nunca visto antes. Tinha até academia pro Lula. Até academia. Lula ficou 1 ano lá. Aí o que a PT Zaiada e os comunas fizeram? Se acamparam, foram lá e acamparam de frente à Polícia Federal, né, atrapalhando o ir e vir da Polícia Federal, as pessoas que transitavam nas ruas e até os carros que passavam nas ruas lá de Curitiba estavam impedindo. Teve pessoas de Curitiba que tiveram que mudar das suas casas porque não estava aguentando mais o barulho da petezaiada dos comunas, todos os dias eles fazendo ali palanque, né, gritando com microfone, caixas de som. Teve que pessoas que tiveram que sair das suas casas e não podiam nem alugar as casas porque ninguém queria morar lá, porque a petezaiada fez um inferno total. E a petezaiada só saiu lá de Curitiba depois que Lula foi solto. Aí quando ele foi solto, subiu num palanque lá e ainda pediu que tirasse Bolsonaro à força do poder. Se isso não é um golpe, o que é? Só não tirou porque não tinha forças armadas, né? Eles não comandavam forças armadas, não tinha, né, poder bélico na mão, porque se tivesse, eles iam lá e arrancar o presidente Bolsonaro à força. Tanto isso que a Polícia Federal convocou Lula para dar explicações. Olha a situação que chegou o Brasil com esse Lula. Então eles fizeram de tudo para obstruir a prisão do Lula, impedir que a prisão do Lula fosse executada, e se não bastasse, eles foram lá amolar, né, a Superintendência da Polícia Federal, onde Lula estava preso. Eles ficaram lá por mais de 1 ano. Aí pergunta... e eu ia me esquecendo. Aí teve uma juíza que tomou uma decisão de enviar o Lula para um presídio normal, porque ele não tem formação acadêmica, ele não tem diploma, ele não tem. Então, ele tinha que ficar com presos normais. O que aconteceu? A petezaiada, mais uma vez, né, obstruiu as decisões da justiça, né, nas primeiras instâncias. A petezaiada estava lá no Congresso, parou tudo, e foi lá no STF e pediu para o Dias Toffoli se interferir e impedir que Lula fosse transferido para um presídio normal. Eles fizeram de tudo. Agora veja o que o ministro Alexandre de Moraes quer fazer com o presidente Bolsonaro. Vocês não vão acreditar. Agora, depois que vocês entenderam o lado do Lula, agora vamos ver o lado do presidente Bolsonaro. Urgente, Moraes pede manifestação da PGR sobre prisão de Jair Bolsonaro. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Eles querem prender Bolsonaro por causa disso daqui. Faltando poucos dias para aquela que será possivelmente a maior manifestação política da história do Brasil, o sistema treme, se estrubucha e pode vir a tentar uma cartada absurda e radical, a prisão do maior líder da oposição. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes acaba de pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República, notadamente, Gonete e Moraes faz um jogo combinado. O despacho de Moraes foi assinado no último dia 18/3 ao analisar uma notícia-crime protocolada contra o ex-presidente. Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual.
Além disso, o ministro também determinou que a Procuradoria opine-se ao convocar atos pela anistia. Bolsonaro cometeu os delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e a coação no curso do processo. São esses pontos, aliás, que justificaria o encarceramento do ex-presidente antes eventual condenação pela primeira turma do Supremo. Por fim, Alexandre de Moraes solicitou o parecer do Ministério Público Federal sobre se há necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Paulo Gonetti, que ainda não protocolou sua posição sobre os questionamentos, as solicitações de Alexandre de Moraes à PGR têm como origem uma notícia-crime protocolada pela vereadora Liana Cristina do PT, de Recife, e por Victor Fialho Pedrosa, ao pedir a prisão do ex-presidente. A dupla argumenta que Bolsonaro teria incorrido em irregularidades ao usar as redes sociais para convocar atos pela anistia a réus e condenados no 8 de janeiro. Os chamados públicos feitos por Jair Messias Bolsonaro nos dias 9, 10 e 14 de março não apenas visam mobilizar sua base política para pressionar o Estado por anistia aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro de 2023, mas também buscar deslegitimar o trabalho do Poder Judiciário e das forças de segurança que atua na investigação e responsabilização dos envolvidos, inclusive chamando os condenados atualmente detidos de reféns de 8 de janeiro, em obra e inflamação de sua base de apoiadores contra os julgamentos ocorridos, argumentam. E prossegue. O noticiado, Bolsonaro cria um ambiente de instabilidade institucional, estimulando seus apoiadores a agir contra as decisões judiciais e trâmites legais estabelecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ora, é evidente que o noticiado consuma o crime de embraço ou obstrução à ação penal em curso ao divulgar por meio das redes sociais um vídeo convocando a população para participar de manifestações contra o sistema judiciário brasileiro. E tal da democracia relativa na terra da ditadura da toga. Patriotas, não só eles fizeram isso tudo que eu falei para vocês em favor do Lula, obstruindo a prisão do Lula e assim por diante, mas vários petistas comunistas disseram que se a polícia colocasse Lula na cadeia, eles iam colocar fogo no Brasil. Eles ameaçaram colocar fogo no Brasil. Eles ameaçaram até o juiz Sérgio Moro, tá, de tirar a vida dele, dos familiares dele. Teve que colocar seguranças armados para proteger Sérgio Moro, porque Sérgio Moro condenou Lula. Se isso não é obstrução, o que é então? Então daí já deu para vocês entenderem, patriota. Quando é no rabinho deles, não, aí eles têm que ter, né, o direito, né, de se defender, de fazer manifestações. Agora da ala conservadora, não. Eles querem punir. Meu irmão, se eles fazerem isso, prender o presidente Bolsonaro por causa desses atos pacíficos e ordeiros, acabou o Brasil. Aí o Brasil fechou com 7 chaves uma ditadura comunista socialista, meu irmão, e acabou. Vai prender e tem que ficar calado. Não pode reclamar, não pode recorrer, não pode fazer nada. Se reclamar é obstrução, tá? Isso é louco, moço. Acabou, acabou.